Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs e amigos, louvado seja o nosso Deus, porque mais uma vez no dia de hoje Ele nos concede a oportunidade de juntos nos reunirmos para adorar ao nome desse maravilhoso Salvador e em especial reconhecer a soberania de Jesus Cristo sobre nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares e sobre a vida da sua igreja. Nós vamos iniciar, queridos irmãos, fazendo a leitura do Salmo de número 28, versículos 8 e 9. Salmo de número 28, versículos 8 e 9, que nos diz assim, Salmos de número 28, versículos 8 e 9. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Nós vamos cantar agora, queridos, o hino de número 79 do nosso cenário, que nos fala para que nós nos acheguemos à cruz desse maravilhoso Salvador e para que nos prostremos aos pés do nosso bom Redentor. Logo em seguida eu retorno e vou fazer uma oração de adoração ao nosso grande Redentor, Jesus o Cristo. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, nós queremos render a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos perdoou, nos amou e de graça todas as coisas nos legou. Senhor, nós queremos adorar ao Teu santo nome nesse culto que nós iniciamos nesta noite. Senhor, nós queremos reconhecer que não existe outro Deus ao qual nós nos prostremos que não seja Jesus, o maravilhoso Salvador e Redentor das nossas vidas, o único em quem há salvação. É por isso, Senhor, que nós continuamos pregando aqui na igreja presbiteriana do bairro do Limão e reconhecendo que só Jesus Cristo é que há salvação. Só nele que nós damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E nós iniciamos esse culto, Senhor. Te pedimos isso, que Tu, em nome de Jesus, receba o culto que o Teu povo te presta nesta noite. Senhor, nós já prestamos um culto nesta manhã e te pedimos que da mesma forma o Senhor receba o culto que nós prestamos a Ti nesta noite e que tudo que façamos aqui, Cristo seja exaltado acima de tudo e acima de todos. É em nome dele que nós oramos a Ti e já Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa.
Mas antes de nós iniciarmos a nossa oração, eu farei a leitura do texto de 1 João, no capítulo 3, versículos 1 a 6. Primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 6, preparando o nosso coração para que nós possamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós sabemos que temos feito, que temos falado, que temos agido, que temos nos omitido e que certamente entristece o Espírito de Deus que habita em nós. Mas temos uma boa notícia: se nós pecamos, quando nós nos arrependemos, o amor de Deus nos chama a reconhecer que em Jesus Cristo nós temos o pleno perdão dos nossos pecados. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1 a 6, assim nos diz a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Temos agora, queridos irmãos e irmãs, alguns instantes de oração silenciosa, e logo em seguida eu farei uma oração em voz audível. Senhor Deus, nós nos humilhamos diante de Ti nesse momento, porque esse grande amor que nós recebemos de Ti, muitas vezes nós não somos capazes de compartilhar este amor com os nossos irmãos. Muitas vezes nós agimos com desamor, com arrogância, com soberba, com pedantismo. Nós muitas vezes, ó Deus, esquecemos para que nós somos chamados. Nós nos esquecemos que fomos chamados para sermos o povo de Deus, para sermos chamados o povo que é reconhecido pelo amor, o povo que é reconhecido pelo perdão, o povo que é reconhecido pela humildade. Mas nós queremos andar pelos nossos próprios caminhos, ó Deus. Queremos fazer aquilo que muitas vezes nós achamos que é reto. E queremos muitas vezes humilhar aquele a quem nós deveríamos amar. É por isso que o Teu amor continuamente nos chama a reconhecermos a Tua graça, Senhor. A reconhecermos que o Senhor nos ama. E continuamente a Tua palavra nos chama a nós olharmos para a cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que nós reconhecemos o verdadeiro amor demonstrado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito a nós. Por isso, Senhor, concede-nos que nesse momento os nossos pecados sejam perdoados por Ti, para que nós possamos nos voltar a Ti e nós possamos arrepender-nos dos nossos pecados, e não apenas arrependermos-nos, mas abandoná-los também.
Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos conduza conforme a tua santa e soberana vontade. É que nós oramos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, tendo em vista que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. E nesse momento de gratidão, nós faremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista João. E faremos a leitura no capítulo de número 9, versículos 1 a 11. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista João, capítulo de número 9, versículos 1 a 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 9, versículos 1 a 11. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este, seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, porquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Queridos, nós temos agora o privilégio de nos colocarmos diante de Deus, agradecendo a Ele pela sua graça sobre nós, agradecendo a Ele pelo teu perdão dos teus pecados, agradecendo a Ele pela tua vida, agradecendo a Ele porque tu foste chamado para fazer parte da família de Deus, agradecer a Ele porque tu foste chamado para desfrutar deste infinito amor. E eu não sei se você percebeu, mas quando o homem aqui perguntaram a ele onde Jesus estava, o homem disse que não sabia. Mas nós sabemos hoje onde Jesus está. Jesus está presente dentro do nosso coração, através da pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. E isso também é um motivo de você agradecer. Nós agora, queridos irmãos, antes de orar a Deus, nós vamos ter um cântico, o cântico de número 153. Esse cântico nós declaramos que a mão do Senhor segura as nossas mãos, mas não é uma segurada fraquejante, mas é uma segurada forte. Com tua mão segura bem a minha. Louvado seja o nome do nosso grande Deus. E logo em seguida, após cantarmos esse lindo cântico, nós voltaremos e teremos uma oração de gratidão a esse grande Salvador, ao qual nós reconhecemos que nós somos frágeis, mas que Ele é o Deus que, quando nós transpormos o rio, Ele estará nos aguardando do outro lado, dizendo assim: vinde, benditos de meu Pai,
para o reino que a vós está preparado desde antes da fundação do mundo. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim viesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Nós vamos fazer uma oração agora de gratidão a Deus. Agradeça a Deus por tudo o que Ele tem dado a você, por tudo que Ele tem concedido a você, e em especial pela salvação em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esses momentos que nós estamos passando em Tua presença. Senhor, nós te pedimos que o Senhor receba a nossa oração de gratidão. Nós muitas vezes somos mal agradecidos porque nós não somos gratos por tudo que nós deveríamos ser, ó Deus. Em especial, muitas vezes nós fazemos pouco caso da salvação que recebemos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não agradecemos porque a cédula de dívida que estava contra o nosso nome foi riscada. Nós temos o pleno perdão dos nossos pecados e temos o carinho de Cristo, de Deus, que fala que nós somos declarados justos diante dele. É por isso, Senhor, que o teu povo se reúne nesta noite, para reconhecer que tu és um Deus maravilhoso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque nós temos a oportunidade de livremente nos reunirmos para prestar esse culto a Ti, ó Deus, e reconhecemos que isso também é graça Tua. Nós oramos no nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ouvir uma canção agora, preparando o nosso coração para a pregação da Palavra de Deus. Mas antes de você ouvir a canção, eu quero apresentar o pregador desta noite. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos o reverendo Heber Coelho, que é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Jardim, Califórnia. E agora à noite, nós temos o nosso querido reverendo Ademir Aguiar. Reverendo Ademir, ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana do Butantã,
presidente do Presbitério Unido, do qual nós fazemos parte, e também é presidente do Sínodo Unido. Reverendo, por que nós temos esses pregadores? Porque nós estamos, conforme você já recebeu no grupo da igreja, nós estamos em comemoração ao mês da Reforma Protestante. E por conta disso, nós convidamos distintos pregadores para estar conosco durante esse mês. Eles estarão pregando no culto matutino, no culto vespertino e estarão conosco também na nossa reunião da oficina da palavra e da oração. Então agora nós vamos ouvir um cântico. Peça para que Deus fale ao teu coração. Enquanto você ouve o cântico, feche os teus olhos e fale assim: Senhor, fale comigo, fale ao meu coração, traga a mensagem que eu preciso ouvir nesta noite. Logo após o final da canção, reverendo Ademir já retorna, já vem, fará a pregação da palavra de Deus e logo em seguida eu retorno, faço uma oração por você e vou pedir para que antes da oração também, logo em seguida, após a pregação do reverendo Ademir, nós possamos ouvir mais um cântico de consagração a Deus. Luz do mundo vieste a
Queremos saudar os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, nesse momento de meditação da Palavra de Deus, de compartilharmos aquilo que Deus tem nos mostrado através dela, principalmente nesse mês de outubro que comemoramos a Reforma Protestante. E eu gostaria de convidar a todos a ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A nossa meditação nesse momento vai partir do seguinte princípio e tentar responder a seguinte pergunta: Reforma Protestante, o que nós temos a ver com ela? Nos dias de hoje, em nosso país, muito se tem falado sobre reformas. Temos reforma agrária, que terra para quem precisa, reforma econômica, reforma tributária, reforma educacional, até mesmo uma reforma social para melhor condições de vida para os seres humanos. E se a gente for ver, são reformas, reformas e mais reformas. O que isso quer dizer? Que reforma é o ato ou o efeito de reformar, modificar, ou seja, uma forma renovada com a intenção de uma melhora. A intenção primordial de uma reforma é sempre melhorar, modificar, arrumar ou consertar a situação existente. Se nós partirmos desse princípio, nós podemos observar que muitas coisas devem ser consideradas. Se nós observarmos o contexto histórico da Reforma Protestante de 31 de outubro de 1517, nós encontraremos um fato único que poderia muito bem ter passado despercebido na história como tantos outros. Você já parou para pensar nisso? Veja comigo. Martinho Lutero era um desconhecido monge augustiniano, professor de uma universidade alemã recém-fundada e ainda obscura na história. Mas ele desencadeou uma série de acontecimentos que abalaram toda a Europa ao afixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses sobre as indulgências. A respeito desse gesto, o marco inicial da reforma, nós podemos dizer que não se tratou de nada ou algo excepcional ou revolucionário. As 95 teses representaram somente o ponto de partida do movimento. O conteúdo das 95 teses não era nada inovador para aquela época. Para aqueles que contestavam as situações e muitas vezes tentavam confrontar alguns pensamentos até então impostos pela igreja, eles normalmente não tinham nada de novidade. O conteúdo, portanto, dessas 95 teses não era algo inovador. E assim, eu creio que nós podemos parar e ficar uma pergunta para nós. Por que então este fato e esta data entraram para a história como uma data significativa? A resposta só pode ser encontrada quando nós fazemos um exame claro do contexto histórico em que se deu o movimento desencadeado por Lutero. Vejam comigo, como era o tempo de Lutero, o tempo da Reforma,
final do século XV. Era uma época em que a corrupção na igreja e dos reis e reinados que existiam eram enormes. As crendices e superstições eram recheadas diante do povo. O povo tinha as suas crendices, as suas superstições, e a igreja tinha um domínio pleno sobre elas. Revoltas internas em vários reinados por parte do povo que se encontrava abandonado, oprimido, espoliado, além de ser perseguido. Vemos nesse período uma inquisição plena diante daquelas pessoas que se levantavam contra a igreja. Vemos também uma deturpação da lei nacional em favor dos senhores ricos em detrimento aos pobres. E até mesmo a utilização da Bíblia para justificar as ações das lideranças da igreja. Tínhamos também a comercialização da fé para a construção de igrejas, como, por exemplo, a Basílica de São Pedro, que demorou quase 2 séculos para ser construído, além do enriquecimento dos seus líderes. Esse período foi um período de transformações profundas e inusitadas. Foram feitas mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais e até mesmo científicas. As pessoas se sentiam perdidas e inseguras face à situação em que viviam. Para se ter uma ideia, no final da Idade Média, a igreja se perdera em sua série de desvios e corrupções, deixando o povo profundamente insatisfeito espiritualmente e carente e cético quanto ao papel da igreja. Quando nós chegamos no início do século XVI, o humanismo abalou os valores vigentes da sociedade de então. Diante disso, a igreja só tinha uma saída: reexaminar-se a si mesmo e reconhecer os seus desvios. Nessa época, a igreja tinha muito pouco, ou quase nada, para oferecer para o povo. Diante das grandes transformações sociais, econômicas, culturais, as pessoas se debatiam ansiosas, querendo ser aprovadas por Deus e ter a segurança quanto à sua salvação. Diante de todo esse panorama, a semelhança do rei Josias, que nós encontramos narrada no 2º livro de Reis, capítulos 22 e 23, que encontrou a palavra de Deus em meio a escombros do templo que se encontrava em ruínas, Lutero, ao estudar a palavra de Deus, ao se relacionar com essa palavra, ele resgata as doutrinas bíblicas ensinadas por séculos antes e que agora estavam soterradas sob o entulho da tradição e da corrupção da igreja de então. Assim foi que a mensagem de Lutero encontrou um solo fértil para ser recebida. E além disso, dá muitos frutos. A mensagem transformadora de Lutero, e onde a afirmação dele é clara. Ele diz que para se ter um relacionamento com Deus era necessário só a Escritura, só Jesus Cristo como intermediador, só a graça, só a fé e só a Deus era devida a glória. Essa mensagem de Lutero caiu como bálsamo para os corações aflitos, carentes, necessitados, gerando um movimento que transformou o mundo pela renovação da mente, como o apóstolo Paulo disse em Romanos. E dessa forma, eles puderam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida deles. Assim sendo, nós podemos afirmar com certeza e sem sombra de dúvidas que as convicções norteadoras da reforma deram lugar a um novo sentido de vida para as pessoas. Vejam essas coisas que Lutero lutou e desenvolveu.
A primeira convicção norteadora da reforma é que o lugar do Deus Trino no pensamento dos reformadores foi fundamental e as Escrituras deixavam bem claros isso. Apesar dos fatores políticos, sociais e econômicos envolvidos na reforma, o principal ponto desse movimento foi a singularidade da palavra de Deus como única regra de fé e prática. O retorno às Escrituras foi fundamental para que o povo pudesse novamente ter um relacionamento com Deus. É por isso que um dos fatores principais da reforma foi a distribuição da Bíblia para o povo na sua própria língua, para que o povo pudesse ter novamente um reencontro com Deus, conhecer qual era a vontade de Deus para a vida deles. Essa foi a primeira ação ou convicção norteadora de Lutero e de todos aqueles que se envolveram nesse movimento, que o lugar do Deus Trino no pensamento deles era fundamental, porque assim dizia as Escrituras. É por isso que a distinção, a primeira ação norteadora é somente as Escrituras. Nada mais, nada menos, mas única e exclusivamente as Escrituras. Uma outra ação, convicção norteadora dos reformadores foi o entendimento do papel da igreja como uma comunidade de adoração, comunhão e serviço. Uma comunidade de fé, de graça, onde Cristo e as Escrituras seriam e deveriam ser o centro de toda adoração. Não seria mais ninguém ou qualquer outra coisa, mas sim Cristo e as Escrituras como centro de adoração. A igreja deveria ser um conjunto de fiéis que se reuniam para exaltar o nome de Deus. Uma comunidade, um conjunto de fiéis que se reuniam para estudar a palavra de Deus, para celebrar a salvação que vinha de Deus e se dispersar depois para testemunhar e servir a Deus por onde quer que andasse. Essa foi a segunda convicção norteadora, o papel fundamental da igreja como uma comunidade de adoração, de comunhão e de serviço. A igreja existia única e exclusivamente para caminhar depois de adorar a Deus. E uma terceira convicção norteadora era o entendimento do que era a sociedade e de quem era Deus. Rompendo com a dicotomia do sagrado e do profano, toda a vida deveria pertencer a Deus e deveria refletir o seu senhorio onde quer que estivesse. É por isso que a conclusão das graças de Deus era que só a Deus nós deveríamos dar glória. É assim que viviam ou que defendiam os reformadores daquela época, de que somente Deus deveria ser dada a glória. E para isso não poderia existir a dicotomia entre sagrado e profano. O ser humano era um todo, e esse ser humano deveria estar adorando a Deus. Os reformadores promoveram o que podemos chamar de uma educação completa do intelecto, ao valorizarem a leitura e o estudo da Bíblia e ao proclamarem o sacerdote universal dos crentes. Os reformadores promoveram uma revolução. É por isso que a reforma proposta por eles, ou essa mudança de vida proposta por eles, foi bem aceita e caiu na graça do povo. Eles também não se isolaram do mundo, mas ajudaram a transformá-lo em todos os sentidos. Os reformadores não ficaram presos ou somente dentro dos templos tão belos que existiam naquela época. Mas os reformadores entendiam que somente quando eles saíssem para anunciar a palavra, aquilo que eles criam, é que haveria sentido em todo o seu fazer. É por isso que, diante disso, nós podemos afirmar que a reforma
ela nos ensina o que a igreja deve ser. Os reformadores nos ensinam que a igreja deve dar a resposta aos anseios do mundo que nos rodeia. Em nenhum momento uma igreja, um grupo de pessoas que se reúnem e dizem ser igreja e não dão a resposta aos anseios do mundo que o rodeia, não cumpre o seu papel. A reforma nos ensina que a igreja deve ser juíza e crítica da história, estabelecendo o seu modus operandi e não o contrário. A igreja jamais deve se subordinar àquilo que a sociedade ou o mundo coloca, mas deve ser ao contrário. A igreja deve sempre estabelecer o seu modus operandi para que a sociedade entenda qual é o seu papel e quem é aquele que é o cabeça dela. O elemento norteador e a voz profética do reino de Deus, que é inserida no reino dos homens. A igreja deve agir assim. Agostinho nos diz justamente isso quando ele escreve: a cidade de Deus na cidade dos homens. Nós precisamos entender que a igreja só realiza o seu papel quando ela é inserida no mundo e ela coloca para o mundo o seu papel e aquilo que deve ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o papel da igreja, de estar realmente mostrando, sendo o elemento norteador e a voz profética do reino de Deus, aonde ela está inserida. Por último, nós também vemos que a reforma nos ensina que a igreja deve ser a opção de vida e de valores para a sociedade como um todo. Uma igreja que não é uma opção de vida, uma opção de valores para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que vivem na sociedade, precisa rever os seus conceitos e a sua forma de ação. Encerrando, concluindo essa mensagem, eu queria dizer que, da mesma forma como numa época de crise, que a reforma aconteceu com todo aquele panorama que nós observamos, nós também vivemos numa época de crise, onde corrupção, desvios de doutrinas, pobrezas, exploração econômica, social, cultural, intelectual, faz parte dos nossos dias de hoje e da nossa sociedade. A pergunta que nós temos que fazer hoje para nós é: não amadurece um tempo para uma nova reforma? Uma reforma primeiramente interna, para que se aconteça uma reforma externa? Talvez vivamos num tempo não muito diferente da época dos reformadores. E nós precisamos rever os nossos conceitos, de amadurecer um tempo para uma nova reforma. Para que aconteça uma reforma externa, existe a necessidade de haver uma reforma interna dentro de nós. Nenhum avivamento, nenhuma mudança de sociedade ou de mundo acontece se ela não acontecer primeiro em nós. Precisamos entender que a sociedade não muda o indivíduo, mas o indivíduo é que muda a sociedade. Que tipo de sociedade nós estamos colocando? Que tipo de sociedade nós, como igreja, estamos mostrando para o mundo? Que as palavras do apóstolo Paulo que lemos em Romanos sejam presentes em nossas vidas, para que assim nós possamos também experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós possamos usufruir de tudo isso, o versículo 2 nos diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim vocês possam usufruir de tudo isso em suas vidas. O desafio que a reforma nos traz para o dia de hoje, o que nós como igreja temos a ver com ela, é que ela deve ser realizada, ela deve acontecer a cada dia, a cada instante.
conforme o próprio lema da reforma vai dizer, reformando, uma igreja reformada, sempre reformando. Que nós, como igreja, possamos viver essa transformação, essa mudança de vida, para que assim o mesmo Deus que agiu no século XVI esteja reformando as nossas vidas e transformando o nosso mundo aqui e agora, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus os abençoe, que essa mensagem seja eficaz na vida de cada um através do Espírito Santo e que nós, como povo de Deus, realmente reflitamos o verdadeiro sentido da reforma protestante, proclamando que somente a graça, somente a Escritura, somente Deus e somente a Ele devemos dar graça e glória. Que assim seja em nossas vidas e que Deus abençoe essa amada igreja. Fiquem na paz.
Louvado seja Deus pela sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar, queridos irmãos, agradecendo a Deus por esses momentos, os quais nós passamos em sua presença, e logo em seguida eu impetrarei a bênção. Senhor, nós te agradecemos por este tão grande amor, representado pela vida de Jesus, que tabernaculou conosco, que viveu uma vida semelhante à nossa, que sofreu, que morreu, mas que foi exaltado e está sentado à destra de Deus. Senhor, te agradecemos pela vida do reverendo Ademir, que continue abençoando, ó Deus, a vida dele, a vida da sua família, o ministério tão importante o qual ele tem desenvolvido à frente da tua igreja, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana debaixo da tua paz, da tua graça e do teu amor. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, conduza-nos, ó Deus, em mais essa semana, e que todo louvor, toda honra e toda glória seja dada exclusivamente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus, o Cristo, e a doce comunhão e consolação do seu divino Espírito seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém.